Boa noite a todos, boa noite aos alunos, boa noite, professor Jandir. Boa noite, professor Tiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma grande honra, um grande prazer estar aqui com a BMAX hoje, na sua pessoa, para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre processo administrativo tributário, né, professor? Isso, me sinto muito honrado aí de estar representando. Na verdade, eu sou um dos professores, um dos coordenadores aqui de uma das formações de contencioso. E hoje eu fico extremamente honrado, extremamente lisonjeado de poder participar aqui. A professora Ana Bismara me deu essa incumbência aqui de recebê-lo, que não é nada fácil, em razão do seu currículo e do seu profissionalismo e da sua pessoa também. Então, eu fico muito feliz aqui de recebê-lo e ouvir um pouquinho da sua experiência. Logicamente, 1 hora é pouquíssimo tempo, mas acredito que a gente vai ser extremamente importante para a gente ouvir de um julgador que permeia aí no contencioso administrativo já há uma longa data, né, professor? Pois é, professor Tiago. Antes de mais nada, né, aproveitando que você mencionou o nome da professora Ana Paula, gostaria de aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para ela, uma grande amiga, colega lá do Tribunal de Impostos e Taxas, também de longa data. Então fica aqui registrado aí meu abraço para ela. E de fato, né, eu já sou jogador no Tribunal de Impostos e Taxas, do TIT, né, aqui de São Paulo, que é o tribunal que julga em segunda instância administrativa os recursos, né, relacionados aos autos de infração, né, lavrados em relação aos tributos estaduais. Na verdade, a grande maioria dos recursos envolvem, né, o ICMS, um pouquinho de TCMD, praticamente nada de PVA, uma vez que dificilmente alcançaria a alçada, né, para chegar ao TIT, que é atualmente de 20 mil FESPs, né, ou seja, quase 600 mil reais, então é muito difícil que temos um caso de PVA desse volume, né, mas o grande volume de trabalho realmente relacionado ao ICMS, e algum caso ou outro relacionado ao TCMD. Então, por conta disso, eu já estou no TIT trabalhando com esse tributo já desde 2016, né? Vamos completar agora o 6º ano que eu estou lá, né? Nós estamos até concorrendo para o novo biênio a partir do ano que vem. E no CARF, que eu estou trabalhando também já no âmbito federal, né? Já há menos tempo, né? Alguns meses, mas também de uma forma bastante intensa, né? Lá nós julgamos, né? O CARF ele é dividido em sessões de julgamento. Eu estou atualmente fazendo parte de uma turma, né? No CARF são turmas de julgamento. Eu faço parte da turma ordinária vinculada à primeira ação de julgamento, e lá nós julgamos tributos, né? Ou seja, casos ligados ao imposto de renda, né, pessoa jurídica, e a contribuição sobre o lucro também das pessoas jurídicas, né? Então, essa é a minha atividade atual ligada a julgamentos tributários, professor. Muito bom, muito bom. Acredito que hoje vai ser uma das melhores lives aí que a gente fez, porque realmente, né, eu atuo, né, sempre atuei aí na qualidade de patrono, de advogado, e é interessantíssimo nós entendermos como um julgador se porta, como que um jogador, um conselheiro do CARF analisa um caso. A gente vai falar sobre situações emblemáticas em relação a isso. Mas antes de entrar nesse tema, que é um tema extremamente quente, eu queria dar... A professora Ana Bismara já deu boa noite aqui para a gente, ela está aqui já no chat. Agradecer os seus votos aí, professor Jandir. Ela colocou aqui um grande abraço para o senhor. E aí eu vou pedir um favor aqui para os alunos, os alunos e os amigos que estão aí, que eu já vi já alguns bons amigos e alunos aí. Pessoal, colocar a localidade que se eventualmente é a primeira vez aqui que está conosco, e a gente vai, a partir disso, já conversar, né? Eu, só apresentando rapidinho, eu sou o professor Thiago Glixman, trabalho aqui na BMAX Educacional, nos cursos de contencioso, judicial, algumas aulas em contencioso administrativo e também focado em teses, né? E aqui eu acho que eu já vou começar já pincelando por esse ponto, né, professor? Como contencioso administrativo, né, não há necessidade de ser advogado, isso acaba chamando bons profissionais para essa área. É uma área que o senhor recomendaria para a atuação do profissional? Não, sem dúvida, eu acho que é uma área que, apesar do ensino jurídico, né, ter proliferado, né, nos últimos anos, e por conta disso nós temos hoje muitos profissionais na área jurídica, especificamente nessa área tributária e mais especificamente ainda na área administrativa tributária, eu acho que ainda há carência de bons profissionais, há um mercado de trabalho, é um campo vasto ainda para quem quiser se aventurar nessa área, né? O direito tributário ele é muito interessante, né? Porque ele, diferentemente das outras áreas de direito, ele implica em mais estudo da legislação e aplicação da legislação e menos matéria de prova, né? E, geralmente.
No âmbito tributário administrativo, já não. É muito importante essa questão de probatória também, né? Coisa que na esfera judicial normalmente não ocorre com tanta frequência. Se discutem mais teses, aplicação de princípios constitucionais, de princípios de direção complementar, né? E muito menos assim, incidência de discussões probatórias. Já no âmbito tributário é muito comum haver essa de provas, de demonstração de ocorrência do gerador ligado a elementos fáticos, né? Então, por conta disso, eu acho que é uma área bastante assim, estimulante e que une, né? Tanto para quem tem essa vocação para estudo do direito puro, né? Como para quem gosta realmente de analisar assim, mais detalhista no âmbito de investigação probatória. Então, eu recomendo, sim, quem tem interesse de se aventurar na área tributária, pode ir que vai ter trabalho, não vai faltar a oportunidade de... Trabalho não vai faltar. Eu vou dar uma boa noite aqui para algumas pessoas aí. A Carol, nossa consultora, que ela já entrou, daqui a pouco a gente passa o contato dela, mas Bruno entrou, Armando, o Álvaro, são bons e ótimos alunos que nós temos aí. E aí, professor, o senhor já entrou num ponto aí que até eu estava conversando com a professora Ana Bismar, ela falou, Tiago, provas. A gente atua em conjunto, né? Eu sou sócio dela no escritório, a gente estava falando muito sobre o quão importante, aí eu acredito que seja a primeira estratégia aí, né? Extremamente relevante, o senhor já entrou nela, as provas no direito tributário, previdenciário e aduaneiro, né? Quão relevantes que é. E aí, logicamente, eu sempre falo isso até em aula, né? No direito tributário, um débito ou um crédito não fica em pé se não tiver documentação para tanto. E aí, professor Jandir, na tua ótica, né, como julgador, como essa apresentação de provas? O que o professor poderia citar de experiências nisso? E o quão relevante, o senhor mencionou isso brevemente, mas vamos entrar um pouquinho mais. O quão relevante é isso na sua vida de julgador? O quanto te facilita ou não, né? Uma bela de uma análise de provas pelo profissional aí que o senhor bem indicou que precisa estar bem gabaritado, né? Pois a dilação probatória, né, o momento do processo em que as provas são produzidas é muito importante, né? Primeiro que, normalmente, as provas no âmbito tributário são documentais, né? Então, diferentemente de outras áreas em que há a possibilidade de prova testemunhal, a possibilidade de vistoria judicial e outros meios de prova, no direito tributário, a grande maioria das provas são feitas através de documentos, sejam documentos diretamente relacionados com o fagerador, seja através até de laudos periciais, né? Nesse ponto até é bom fazer uma distinção, porque hoje no Brasil nós temos, se não me engano, 5.570 municípios, né? 26 estados e mais a União Federal. Cada um desses entes, né, tem capacidade ativa tributária, pode instituir tributos e também podem ter seus próprios processos administrativos tributários. Eu estou muito familiarizado com o processo federal, que é o decreto 7235, né, de 72, e aqui em São Paulo com a legislação que trata do processo administrativo tributário aqui do nosso estado, que é a Lei 13.457 de 2009. Né? Já há uma grande diferença aí entre a legislação federal e a estadual. No âmbito aqui do Estado de São Paulo, nós não podemos pedir perícias, né? Não é possível, a legislação não prevê a realização de prova pericial. E é comum, às vezes, chegar no tribunal, nós vemos pedidos de advogados solicitando perícias, né? E é uma prova que não é possível ser feita porque a própria legislação não prevê essa possibilidade. Já no âmbito federal, no decreto 7235, ele prevê a possibilidade de perícias, né, desde que na impugnação já sejam estabelecidos, né, indicados os quesitos e indicado o nome do perito, né? Então, já é uma grande diferença. Por exemplo, nós estamos falando de um caso de ICMS e que vai ser tratado aqui no Estado de São Paulo, estou falando por São Paulo, não significa que os estados terão a mesma legislação, mas aqui por São Paulo, tendo esse impedimento de produção de perícia, e se for uma matéria que exija esse tipo de análise, é importante, então, ser preparado um laudo pericial que vai instruir a impugnação, né? Então, nesse ponto, o conhecimento, então, a primeira dica talvez seja essa, né? Conhecer a legislação que trata do processo administrativo, do ente tributante específico, porque ele vai tratar de prazos, vai tratar dos recursos possíveis, e vai tratar principalmente dessa questão de como que as provas podem ser produzidas, né? Então, não adianta entrar com
uma impugnação, apresentar uma impugnação, pedir uma prova pericial, sendo que não vai ser concedida, e então vai se perder a oportunidade de antemão fazer essa produção de provas via um laudo pericial, né? E dentro das provas, né, como o professor abordou, o momento da produção também é muito importante, né? Porque normalmente as legislações prevêem que as provas devem ser feitas, né, devem ser produzidas junto, no caso do fisco, com a lavratura do auto de infração, né, instruindo a auto de infração, e pelo contribuinte na apresentação da impugnação da defesa administrativa, né? Há exceções, né? As legislações elas oferecem, né, algumas exceções, mas as exceções são bem restritas, né? Então, aquele contribuinte que não conseguir produzir a prova junto com a sua impugnação, muito embora exista, como eu disse, algumas exceções, e muito embora exista uma possibilidade de ser produzida a prova posteriormente, por força do famoso princípio da verdade material, né, que acaba sendo assim utilizado para flexibilizar um pouco essa rigidez no momento da apresentação das provas, mas dentro do possível, dentro do esperado, o ideal é ser feita essa produção de prova junto com a impugnação, né, junto com a defesa, que é o momento que a ação prevê como adequado para que isso seja feito. Então, acho que a primeira dica seria isso, né? Muito bom. O senhor falou de várias coisas, né? Não só a necessidade de ter uma análise robusta, né, do conjunto fático probatório, mas também do momento, né? Há um momento processual, e aí nisso o senhor acabou indicando uma outra dica que a gente comenta muito em aula, né, para os nossos alunos, é a necessidade de você estudar o processo administrativo, a legislação, o regimento interno, que eles já dão muitos nortes, né, do que você tem que estabelecer, não tem que estabelecer. Lembrando que no contencioso administrativo, cumprida a tempestividade, tem a suspensão da exigibilidade, que eu acho que é um dos maiores pontos hoje em dia, que as empresas se socorrem no Brasil. O contencioso, a gente sabe, né, o contencioso administrativo no Brasil, de federal, estadual e municipal, eles têm números exorbitantes, né? A gente acaba vendo, o ISPER fez um trabalho em relação a isso, os números geram aí, em comparação, às vezes, a 30%, 40% do PIB, né? Então, é uma coisa muito que deve ser trabalhada, né? E aí é um campo de oportunidade, como o senhor mesmo tinha mencionado, né? E aqui, lembrando, vou trazer um dado aqui que me veio aqui agora à cabeça, segundo o último relatório da Receita Federal, a média de um auto de infração no Brasil é na monta de 18 milhões, né? Então, é um número extremamente relevante e que, lembrando, né, não há necessidade de ser um advogado. Na verdade, o que precisa é do conhecimento, né, que é um dos pontos que o professor Jandir citou aí da qualificação. E aí a gente ultrapassou aqui o ponto da primeira estratégia, que seria essa parte de provas e tudo isso que permeia as provas. Depois eu fiquei pensando em alguns outros pontos, professor, e aí a gente até conversou, né, anteriormente, tem vários pontos, mas o senhor citou uma ideia que eu trabalho muito com o meu time, trabalho muito com os alunos, a história do visual law, né? A história do famoso... como eu falo, assim, eu tenho sempre um português, às vezes, um pouco mais coloquial, é o famoso me ajuda que eu te ajudo, né? Trazer também essa didática para o julgador. O senhor queria comentar? Eu queria ouvir aqui, porque eu gostei muito das suas impressões. Não, sem dúvida. O julgador, ele é incumbido de julgar muitos casos, né? E cada caso envolvendo matérias assim, complexas e diferentes um do outro, né? São casos diferentes um do outro. Então, quando chega uma peça para ser examinada, o jogador quer objetividade, quer ser convencido, ele quer entender melhor o processo, mas de uma forma assim, direta, né? Então, às vezes a gente se depara com algumas peças que elas acabam exagerando um pouco na menção de jurisprudências, usando jurisprudências antigas, doutrinas em pontos que já são consolidados, né? Isso acaba tornando um pouco dispersa a peça, tornando uma peça um pouco prolixa, e isso acaba tirando, às vezes, o foco que poderia ser direcionado para um ponto que o contribuinte tenha efetivamente razão, né? E que possa ser objeto até de um provimento, e acaba ficando diluído num mundo assim, de informação que, às vezes, não tem tanta importância, né? Isso vale tanto para a apuração, vale para o recurso, como vale também para as sustentações orais e memoriais, né? Que são comumente apresentadas nos tribunais. Ou seja, o julgador, o ideal é que seja sempre apresentado a matéria de forma objetiva, focada principalmente em fatos e em elementos que distingam, né, aquele caso de outros casos, né? E com isso, eu acho que provoca assim, uma grande chance pelo menos, de uma compreensão maior do jogador a respeito do que está acontecendo, né? Agora,
uma peça em que estão sendo tratados conceitos. Vou te comentar, pelo menos isso é a minha opinião pessoal, né? Talvez outros jogadores não pensem assim. Mas nós estamos falando de ICMS, por exemplo, né? Não há necessidade do contribuinte vir explicar o que é o princípio da não cumulatividade, trazer doutrina sobre não cumulatividade e como que ela surgiu, e indicar preceitos constitucionais, ou mencionar os artigos da Constituição que tratam disso, porque o jogador sabe disso, ele está muito habituado a lidar com isso e conhece bem isso. Então, perder espaço numa peça, ou mesmo numa situação oral, né, direcionado a esse tipo de discussão, acaba tirando tempo, tirando o foco de outros pontos que podem ser essenciais, né? E outro aspecto também é o uso da linguagem, né? Eu mesmo me cito como exemplo. Se eu avaliar minhas peças, né? Eu também sou advogado, né? Aliás, atualmente sou advogado licenciado por conta do exercício do CARF, mas eu exerci advocacia por 33 anos antes de me licenciar, né? Sempre na área tributária. Aliás, eu comecei como auxiliar de escrituração de livros fiscais, né? Meu primeiro emprego foi com isso lá nos anos, dos anos 78, 79. Então, quando o advogado, ou o representante da empresa, ou aquele que está defendendo a empresa, ou representando ela perante o tribunal, ele se predispõe a tentar adotar uma estratégia de convencimento, ele tem que pensar nisso, em elementos práticos, e não utilizar a linguagem, como eu estava dizendo, uma linguagem muito assim, formalística, ou seja, prolixa, prolixa, mas no sentido também de usar termos assim, jargões jurídicos, assim, com base em latim, né? Brocardos, né? Expressões assim que são muito assim demonstradoras de cultura jurídica, né? De cultura até pessoal, mas que na prática acabam tomando tempo e fazendo com que quem está analisando perca o tempo e tire a atenção do ponto que merece atenção às vezes, né? Como eu estou dizendo, eu mesmo, né? Então, se eu pegasse minhas peças que eu elaborava há 20 anos atrás e minhas peças atuais, há uma grande diferença. Hoje eu sou bem mais objetivo, eu procuro evitar muitas citações, eu procuro evitar usar expressões latinas, a não ser quando elas sejam necessárias, né, estritamente necessárias para transmitir alguma ideia específica. Nesses casos, sim, eu recomendo que seja usado, porque às vezes uma expressão ela traz uma ideia muito grande por trás dela, né? Agora, fora isso, eu não vejo necessidade, e o jogador vai agradecer muito se isso for evitado, viu, Thiago? Eu gostei do comentário, até porque aqui, por exemplo, quando eu já estou há 16 anos nessa vida e nessa lida, e aí a gente sempre atua, e há uma diferença que o professor bem recomendou, bem indicou, do judiciário com o administrativo, né? Um dos pontos que eu indico que a maioria das empresas acabam socorrendo do administrativo, tirando suspensão da exigibilidade, etc. e tal, pela técnica apresentada pelos conselheiros, pelos julgadores, né? Não só... Isso é bem visto, por exemplo, como o senhor mesmo citou, né? O senhor faz parte da primeira sessão lá do CARF, que cuida de RCS, ou seja, uma turma especializada, uma sessão especializada nesses tributos, né? O que acaba trazendo um pouco mais de técnica, especificidade, etc. e tal. Então, diferente do judiciário, né? O judiciário a gente sabe que é um campo um pouquinho mais amplo. O julgador, por exemplo, o julgador na Seara Federal, ele pode pegar uma questão ambiental, uma situação da Caixa Econômica Federal e vem você com uma tese jurídica ou uma ação anulatória das mais robustas, né? Com 2.000 páginas de documento tentando fazer a sua prova, né? Então, realmente é muito complicado. Agora, já no administrativo, foi isso que o professor acabou citando, né? Tem que ser um pouco mais direto ao ponto, até o Álvaro citou isso aqui, eu vou até colocar aqui, ó. Por isso sou do time direto ao ponto, né? Realmente, né? No administrativo a gente vê isso, e aí uma coisa que eu queria mencionar, eu estava conversando até agora, lembrando disso, como nos tribunais administrativos há uma análise bem esmiuçada dos julgadores, ainda que eles não sejam os relatores, né? O relator, o responsável. Os demais julgadores ou demais conselheiros, eles querem entender aquilo que está para julgamento. E aí, eu queria também, juntando com isso, a funcionalidade dos memoriais. O professor Jandir, que é julgador, os memoriais eles têm esse papel mesmo de ajudar o julgador, inclusive os demais que não são responsáveis por aquele julgamento, mas efetivamente podem trazer um outro voto, um voto de divergência, um voto visto, alguma coisa nesse sentido.
Não, sem dúvida, os memoriais, lógico que nós temos casos que são muito repetitivos e matérias que são consagradas, né, que a jurisprudência já está consolidada, e que nessas situações os memoriais eles acabam não sendo tão importantes. Mas há muitos casos em que nós estamos tratando de matérias assim, diferenciadas, né, em questões assim mais raras, e nessas situações os memoriais são importantes para exatamente chamar a atenção para o jogador de que aquela matéria diferenciada, que aquele caso específico não se enquadra numa jurisprudência já consolidada, né? E às vezes, né, nós estamos tratando também de direito tributário que é muito dinâmico, né? Às vezes a justiça também sofre alteração do decorrer do tempo. E às vezes o jogador ele pode não estar familiarizado com uma determinada jurisprudência, até mesmo judicial, né, naquela situação. Então, os memoriais são importantes e podem, de fato, mudar a opinião, principalmente, como o professor colocou, dos jogadores que não são os relatores do processo, porque normalmente o relator foi aquele que tem a oportunidade de estudar o caso com bastante profundidade, tem a oportunidade de fazer pesquisas, né? E quando ele expõe o voto, né, numa ação de julgamento, muito embora seja possível que os demais jogadores também tenham acesso ao processo com antecedência, isso normalmente não ocorre. Ocorre que o jogador acaba tendo acesso no momento do julgamento aos demais, e até se tiver alguma dúvida, ele tem a possibilidade de pedir o processo em vistas, né, estudar a matéria em outro momento, né? Mas em regra geral, os memoriais acabam sendo importantes, principalmente para os demais jogadores, sendo que para o relator, eu já apresentei casos em que informações trazidas no memorial, né, juntamente com a instrução oral, provocou uma mudança no próprio relator, que não tinha se atentado para determinado fato, e a partir daquele fato que surgiu nos memoriais ou na instrução oral, ele pediu o processo, retirou de vista e deixou para trazer o voto em outro momento, né, com uma alteração com relação àquele voto original que ele já tinha pensado em expor, né? Então, de fato, é importante, sim, né, desde que seja focado, né, nesses pontos que eu estou mencionando, né, ou seja, matérias assim, específicas, né, de fato, que estejam, que mereçam, né, um destaque, e assuntos, temas que tornem o processo um pouco diferente daquilo que a jurisprudência, para aquele caso já consolidada, esteja sendo apresentada, né? Perfeito, perfeito. Aqui, eu vou entrar nesse ponto agora com um pouquinho, que era uma das nossas estratégias aqui, era necessariamente até ouvir, eu vou devolver a palavra para o professor Jandir, mas eu queria mencionar aqui, né, memoriais no final do dia, para quem ainda não tem muito contato, é que a gente tem vários alunos, vários profissionais que estão entrando nessa seara, né, essa seara de... Agora, estou me deparando com contencioso administrativo, por mudanças, às vezes, de estratégia profissional, por, às vezes, um amor mesmo que estava ali incubado, né? E agora aquilo está se desenvolvendo, e a gente vê a necessidade dele começar a se familiarizar com esses termos, né? Então, o memorial nada mais é do que um resumo do seu recurso, por exemplo, né? E aí você vai apresentar. E aí, aqui, por que eu falo um resumo, né? Porque, e depois eu quero ouvir também as palavras do professor Jandir, às vezes a gente vê um Ctrl-C, Ctrl-V, né? O recurso tem 20 folhas, vem um memorial com 18, teve uma diminuição ali extremamente pequena, e aí no final do dia aquilo acaba virando maçante quando você tem uma oportunidade, que é uma oportunidade extremamente rápida, do jogador olhar, foi o que o professor falou, entender aquilo de uma forma bem clara, porque ele tem que entender bem o problema, né, para ele ir para a próxima fase, que é a fase de entender o seu argumento, né? Então, primeiro os fatos estão bem narrados, para depois a gente entender aquilo, né? Então, tem que ser extremamente bem mastigado, né? Entre aspas, para que o jogador e os demais, né, jogadores ou conselheiros ali vejam aquele ponto e possam se manifestar. E como o professor mesmo falou, e aqui dividindo aqui várias experiências, já vi muitos jogadores, mas muitos jogadores bons, reverterem o entendimento em razão ali de um ponto indicado num memorial ou numa sustentação oral, a gente vai falar daqui a pouco de sustentação oral, indo para um voto vista, e o próprio relator falou, olha, realmente entendo, não tinha visto por essa ótica, mas em razão de algum precedente, alguma coisa nesse sentido, ele alterando o entendimento, que eu acredito que seja o papel do julgador, né? O julgador, ele tem essa função de não ter o ego dele, né? Mas muito pelo contrário, aplicar a legislação, que é o que a gente efetivamente vê, eu vejo no TIT, né, no Tribunal de Impostos e Taxas, no CARF, absurdamente, né? A gente tem muito bons julgadores lá, assim como no TIT. Então, eu queria ouvir agora, professor Jandir, o senhor tem a mesma impressão? E como que o senhor, como julgador, como conselheiro, gosta de receber o memorial? Que dica que o senhor daria para o nosso aluno? Os memoriais, eles, como eu disse, são importantes, né, desse contexto. E eu, sim, eu gosto de receber os memoriais,
Agora, como o professor colocou, é muito comum a gente se deparar com memoriais que são copia e cola do recurso, né? Então, qual que é a finalidade de trazer uma peça que repete aquilo que já está no recurso ordinário, né? Acaba sendo um trabalho inócuo. Às vezes há uma expectativa de que o jogador vai analisar o recurso ordinário e não vai se deparar com algum ponto, né? E se for repetido da mesma forma que foi colocado no recurso ordinário, não vai trazer um benefício no nível de trazer ou chamar a atenção do jogador para aquele ponto que é importante ser apreciado. Então, o memorial ele deve ser muito assim resumido, mas resumido no sentido de até nas formas de visual law, né? Eu já recebi vários memoriais assim que são como se fosse um fluxograma de documentos e demonstrando assim o fluxo do fato gerador, da ocorrência do fato gerador, demonstrando as folhas do processo onde estão localizados alguns documentos importantes, trazendo assim, às vezes até fotografias de algum processo produtivo, né? Eu acho que unir um pouco dessa questão gráfica, né, de imagens, com destaque de texto, mas assim, de situações importantes ou relevantes para aquele caso específico, é uma dica que eu considero muito interessante, porque isso realmente faz com que o jogador possa entender um pouco melhor do que está acontecendo naquele processo, né, e ter atenção exatamente focalizada nesse ponto, né. Muito bom. O professor citou aqui processo produtivo, e aí, logicamente, né, a mente explode quando a gente fala isso, porque é o melhor exemplo, professor Jandir, para a gente falar sobre prova, sobre essa construção de visual law. Porque, veja, né, você tem que explicar, por exemplo, um creditamento de PIS e COFINS, ou um creditamento, às vezes, de um ICMS, que para o fisco, às vezes, não é insumo, é um intermediário, enfim, questões aí que parece que elas são muito longe, né, que elas são, às vezes, de tese, mas não. É você conseguir expressar na folha, e aí é a dificuldade, né? Porque imagina, você explicar o processo produtivo de uma empresa em palavras. Eu que já estive em multinacional, falo para o senhor que às vezes nem nós lá, olhando, a gente consegue, né? Imagine isso em palavras. Então, as fotos são extremamente relevantes, né? Os laudos, né? Eventualmente, alguma produção aí de provas para trazer um pouquinho mais disso, né? Eu não sei, aqui eu vou provocar o professor Jandir, antes da gente deixar o professor Jandir respirar um pouquinho, mas, professor, o senhor já viu o QR Code, essas coisas? O pessoal, às vezes, está dando uma inovada aí, tentando, de toda forma, demonstrar aquele direito, né? Logicamente, a gente tem dois direitos aí na mesa, né? O do fisco e o do contribuinte. Tem que prevalecer o mais robusto, o que mais coaduna com a legislação, né? Com a jurisprudência também. Então, o senhor já viu algum caso assim, mas tem algum caso aí de provas que o senhor gostaria de mencionar? Olha, eu já vi de vários tipos de formulação, QR Code, links para vídeos feitos fora do processo. Eu já vi, acho que eu acho que esses anos todos me permitiu ter a experiência de ter contato com várias formas de provas diferentes, né? Todas são válidas, mas também, às vezes, o instrumento, a mídia que é utilizada não é tão importante quanto o conteúdo, né, que vai ser apresentado. Às vezes, um memorial feito em papel, feito até no Word, né, sem nenhuma assim, estrutura maior, mas desde que ele esteja assim, visualmente, com informações assim, objetivas, com elementos gráficos, assim, se for o caso, indicativos, com uma foto que pode ser até colada, e é suficiente, não é necessário ter um aparato tecnológico tão grande, né, para poder transmitir uma ideia, né? Logicamente, que, principalmente escritórios maiores, escritórios mais estruturados, têm todo esse aparato, fazem prestações assim, com bastante a gente percebe que tem bastante investimento por trás, né? E isso, lógico que acaba trazendo assim, um conforto visual maior, mas mesmo um trabalho mais simples, não com tanto assim, com tanto investimento, ele também pode produzir o mesmo efeito, desde que ele seja objetivo, como nós estamos falando, né? Então, não acho que é tão necessário assim um investimento grande, mas o conteúdo do que está sendo apresentado que acaba sendo mais importante mesmo. Até porque, mesmo com investimento grande, pode ser prolixo também, pode trazer informações que não são relevantes, pode trazer matérias que, às vezes, dispersam, né, a atenção de quem vai julgar, né? Então, às vezes, a mídia é boa, mas se ela for bem aproveitada, né? Perfeito. Eu acho que o que resume aí o grande comentário do professor Jandir é foco, né? Você não pode perder o teu foco
na tua defesa, no teu recurso, porque eventual tem que vir para agregar, né? Não pode vir aí para eventualmente ser mais uma massa de informação no meio aí de 20, 30 folhas, ainda mais um vídeo, ou seja, é perder tempo e efetivamente você não tem o retorno. Aqui, professor, antes até de fazer, eu vou fazer uma pausa de alguns segundos, que eu tenho alguns comentários a serem feitos. O Everton fez uma pergunta que eu já sei a resposta. Na verdade, essa pergunta aqui já deu até problema numa das turmas do CARF aí, que a gente soube. Foi emblemático esse caso, mas ali era uma situação um pouco mais específica, porque se tratava de direito aduaneiro. Aqui ele pergunta se... E aí é muito comum dos alunos, né? Antes até de redigir para a pergunta do Everton, eu nem vou colocar na pergunta do Everton na tela, porque eu vou explicá-la, né? É muito comum os alunos, né, que estão entrando nessa área, eles vêm com uma expectativa de tempo, né? O tempo na nossa área é uma coisa que é muito difícil de você mensurar. Por exemplo, o Tribunal de Impostos e Taxas, o professor vai falar disso melhor do que eu, nós temos casos emblemáticos de julgamento, às vezes, bem inferior a um ano, 8 meses, 7 meses, 9 meses, um ano. Por quê? Porque tem toda uma sistemática para tanto. Outros demoram mais, mas a gente está vendo uma evolução. Já no CARF, a gente não consegue ver esses prazos. Os prazos ainda estão sendo bem trabalhados. Ou seja, o aluno, né, o profissional que entra nessa área, ele fala para o cliente que vai fazer uma defesa, uma impugnação, e aquilo demora, né, professor? Aquilo demora, eventualmente pode ter uma delegação de competência, que acontece muito, vai para outra delegacia, enfim, fica só esses trâmites que a gente, para a gente que está na área é normal, mas para quem tem a expectativa de que isso demore menos, realmente se frustra, né? E aqui ele fez uma pergunta, fiz uma defesa, eu fiz um recurso, e em 5 anos o Tribunal Administrativo não julgou. Ele pode julgar ou ele não pode julgar? Depois dos 5 anos, né? Na verdade, não há nenhuma lei que proíba ou que traga um prazo para que seja feito o julgamento administrativo, né? Inclusive, a partir do momento que é lavrado a infração, suspende qualquer prazo, o processo, inclusive, pode ficar indefinidamente sendo tramitando, né, administrativamente, que não vai ter nenhum efeito, né, não vai provocar nenhuma espécie de prescrição intercorrente, né, como nós temos em alguns outros ramos do direito, né. Mas o que nós temos aqui em São Paulo é que a lei prevê que os atos processuais eles não podem demorar mais de um ano para serem tomados, mas não há nenhuma consequência, caso não seja, né. Mas o que significa isso? O processo precisa ser movimentado, né, não pode ficar mais de um ano sem ser movimentado. Isso dificilmente ocorre, né, o processo ele recebe uma petição, recebe um encaminhamento. O que nós temos visto também é que, pelo menos em São Paulo, que os novos casos estão sendo julgados muito rapidamente, né? Nós temos alguns casos antigos ainda, processos físicos que estão sendo diminuídos ano a ano, temos poucos ainda, mas são sempre remanescentes de situações em que houve anulação de julgamentos, por isso retornaram para julgamentos nas instâncias inferiores, e por isso que eles ainda estão tramitando sob a forma física. Mas os processos novos, nós estamos jogando caso, às vezes, de autos de infração lavrados no ano passado, nós estamos já jogando recurso esse ano, né? Então, até porque interessa para o fisco também a solução desses casos, porque enquanto não for julgado, não é possível, para aqueles que forem mantidos, né, não é possível a inscrição legislativa, não é possível a execução fiscal, né? E para o contribuinte também, né? O quanto antes for julgado, ele vai ter uma definição logo do caso dele. Muito embora uma das estratégias de defesa, às vezes, interessa para o contribuinte, né, como o professor mencionou no início do nosso papo aqui, que a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, né? Então, uma estratégia de defesa, às vezes, apresentar uma impugnação na expectativa de que, em algum momento no futuro, venha a ser concedido, né, pelo ente tributante um parcelamento incentivado, um PEP, um refis, né, que isso possa ter uma remissão, né, de penalidades, ou mesmo de juros, né? Então, essa também é uma estratégia que às vezes interessa para o contribuinte, né? Que ocorra demora no processo administrativo. O efeito protelatório às vezes pode ser uma estratégia, mas eu já volto nesse ponto. Aqui eu quero chamar a atenção agora. Na verdade, se você está gostando, realmente é uma das lives, eu já fiz algumas lives aqui na Bemax, mas é uma das que eu mais me sinto honrado, porque eu acredito que a gente como advogado, a gente fala muito, a gente conversa muito, mas é extremamente importante ver o outro lado, como que isso se chega num julgador, como que é a visão de um julgador, e ainda mais uma pessoa com o seu gabarito, professor. A gente fica extremamente lisonjeado. Então, se você está gostando dessa live, eu estou colocando aqui na tela o meu Instagram e o Instagram do professor Jandir, jandir.daleluca.adv está na tela.
e o meu é o T. Glucksmann. Siga, já marque, depois você faz um printzinho aí. O professor realmente tem um nível acadêmico, profissional, eu nem tenho o que falar, mas o acadêmico dele é extremamente relevante. E aqui chamando a atenção que o professor também, ele é um dos professores em alguns cursos aqui da ABMAX Educacional. Então, agora eu quero chamar a atenção também para o curso de Master em Advocacia. Nós temos um curso formado e com toda a expertise de contencioso administrativo do professor Tiago Leitão, da professora Ana Bismara também, que é julgadora do TIT, do Tribunal de Impostos e Taxas, há mais de 6 anos. Eu também dou aulas no administrativo, no contencioso judicial, temos as turmas de tese, então aqui eu chamo a atenção e eu vou colocar, se você quer, por acaso, entender um pouquinho melhor sobre isso, está o telefone da nossa executiva comercial aqui, a Carol, o telefone dela está na tela, conversa com ela, a diretoria aqui da ABMAX hoje encaminhou para a gente aqui, tem um voucher rolando, eu não sei os valores, entre em contato com a Carol vai conversar com vocês. O professor Jandir dá aula, inclusive ele tem umas aulas específicas, eu queria até ouvir, professor, porque eu ouvi um pedaço da tua aula e já até conversei com o pessoal, quero ouvir de novo. O senhor deu aula sobre infrações, não deu? Eu já tive algumas aulas aqui na ABMAX de temas diversos, né? Eu acho que a primeira aula que eu fiz foi sobre o diferencial de alíquota, né, o DIFAL do ICMS. Uhum. Eu falei também sobre substituição tributária. Nesse último curso, nós estamos falando sobre os principais motivos de autuações fiscais, né? E está em andamento isso para o curso, eu acho que de analista fiscal, que eu acho que está ainda sendo, eu não sei se iniciou já, né? Então, nós temos algum histórico aí já de algumas matérias que nós tratamos aqui para a ABMAX, com muito carinho. Muito bom, muito bom. Agora, professor, o senhor falou aqui, eu vou ser obrigado a perguntar. O senhor falou aí de principais autos de infração, principais temas em auto de infração aqui. O senhor poderia comentar top 3 aí, que o senhor indicaria que realmente são os que o senhor mais, na vida, né, profissional, acaba vendo atualmente? Bom, falando do Tribunal de Impostos e Taxas, que eu tenho bastante experiência, já estou há muitos anos lá, né? Eu vou dar um dado que até surpreendem alguns quando eu menciono isso. Mais da metade dos autos de infração lavrados aqui no Estado de São Paulo referentes ao ICMS, eles têm a ver com fornecedores inidôneos, ou seja, notas fiscais inidôneas. Um volume muito grande de atuações envolvendo esse tipo de situação, né? Em que normalmente ocorre quando o fornecedor, ele, em algum momento, ele é objeto de um procedimento de fiscalização, em que a fiscalização chega à conclusão de que aquele fornecedor, por algum motivo qualquer, ou por simulação da existência de estabelecimento, ou por simulação de código societário, ele chega à conclusão que aquele fornecedor não poderia estar operando da forma como ele está, né? Está emitindo notas fiscais simuladas. E, a partir do momento que a fiscalização ela apura essa circunstância, ela passa, então, ela indica, né, ela identifica uma data a partir da qual as operações até então praticadas pelo fornecedor, elas não poderiam ter sido, elas estão sob suspeita. E a partir disso ela vai fiscalizar os adquirentes desse fornecedor, né? A partir dessa fiscalização dos adquirentes do fornecedor, ela lavra autos de infração, normalmente glosando os créditos das aquisições feitas desse fornecedor. Daí compete, né, ao adquirente, né, no caso a quem se acreditou, né, que é o autuado, tentar demonstrar, né, primeiro que o fornecedor talvez não fosse, na verdade, inadimplente, e não fosse inidôneo, perdão. E caso ele realmente seja inidôneo, que ele adquiriu essas mercadorias de boa-fé, né, a famosa súmula 509 do STJ, né, tentando identificar elementos que comprovem que a operação de fato ocorreu, ainda que o fornecedor foi inidôneo, tenha sido declarado inidôneo em algum momento, né. Então, essa é a grande infração, assim, objeto da maioria dos casos aqui que nós temos deparado no Tribunal de Impostos e Taxas. Nós temos também situações em que ocorre glosa, né? Perdão, glosa não, apurada a existência de receitas não declaradas, omissão de receitas. Né? Isso vai tanto para o ICMS, quanto vale também para o imposto de renda, né? Contra o sócio do lucro. Né? Inclusive, professor, só fazendo uma ressalva aqui, inclusive é um dos temas no plano de fiscalização da Receita Federal que ela cita o Simples Nacional, né? Ela menciona taxativamente que há omissão de receita em empresas do Simples Nacional, né? O professor mencionou o Simples, uma situação também que eu tenho deparado com uma certa constância ultimamente são
simulações de criação de empresas para distribuir o faturamento do Simples, né? Isso ocorre, a gente vê no nosso dia a dia no tribunal, tanto também no federal quanto no estadual, né? Ou seja, às vezes uma empresa, ela acaba, para se manter dentro dos limites, né, do Simples, acaba criando, simulando outras empresas para distribuir o faturamento. E o fisco, né, via de regra, ele faz uma investigação e acaba demonstrando por elementos de fato, né, é típica situação que o que importa são elementos fáticos, porque formalmente o faturamento está sendo faturado cada um por uma pessoa jurídica distinta. Mas na prática, o fisco demonstra, olha, a pessoa jurídica tem os mesmos empregados, o código societário é o mesmo, se não é o mesmo, a esposa está sendo uma empresa e o marido na outra, eles são casados com o regime de comunhão de bens, o local físico das mercadorias é o mesmo, né? Então, através desse elemento, o fisco realmente faz um trabalho muito, muito profundo, né, de investigação e acaba trazendo para os autos, né, elementos que convencem realmente o juiz, né, o julgador, o juiz no caso do Tite, conselheiro no caso do CARF, de que aquela empresa realmente simulou, né, esse faturamento por várias empresas, né? Nesse caso, que compete para o defensor, tentar mostrar que, na verdade, não houve simulação e identificar situações que provem, né, não só formalmente nós sabemos que estão separadas, mas que provem de fato que não há uma simulação, que é uma coincidência, né, de situação, às vezes uma situação que o fisco pegou é específica para aquele momento, mas não se configura na grande maioria das demais operações que a empresa pratica, né, e assim por diante, né. Isso acaba envolvendo uma ação fática muito assim, profunda, né? E que exige realmente bastante cuidado por quem vai fazer a defesa da empresa, né? Não basta só alegar formalmente, né? Ou alegar formalidades. E um terceiro caso que eu posso citar que tem... Antes do senhor entrar no terceiro, posso comentar o segundo? Pode, Que eu acho que é interessante até ouvi-lo, né? Porque a gente acaba na nossa vida profissional entendendo que às vezes, acho que um dos maiores lemas no tributário seria a estratégia, né? A estratégia, ela é, como o senhor bem comentou, né? Às vezes ela te socorre para um efeito protelatório, para um parcelamento, a gente sabe que efetivamente isso às vezes acontece. Ser empresário no Brasil, eu sempre menciono isso em aula, é uma atividade circense, porque não é fácil, é muito difícil. O passado, ele pode virar uma autuação ou virar uma oportunidade, depende aí do viés da empresa. E aí o senhor mencionou também as situações aí de omissão de receita, né? Omissão de receita que tem omissão de receita pelo próprio faturamento. A Receita Federal já mencionou isso, inclusive, nos casos de Simples Nacional. Empresas também que são, pensando aí na parte previdenciária, né, que tem folha de pagamento aí apenas para redução de tributação, né, no caso das contribuições previdenciárias. Então, a gente vê, às vezes, alguns profissionais adotando algumas estratégias que eles não entendem o tamanho do risco, né? E aqui eu quero entrar exatamente nesse ponto, utilizando isso antes até de ouvir o teu terceiro caso, professor. O tamanho do risco, né? O risco, às vezes, na área, ele é muito, muito claro e vem, né? E vem, inclusive, com alguns casos com representação para fins penais, né? O professor acabou já tendo essas situações parecidas com essa, a parte penal, às vezes, realmente é evidente, né? E o empresário não tinha conhecimento ou não entendeu o tamanho da tomada de risco, né? Pessoal, infelizmente, isso é uma situação que não é muito rara, né? Nós nos deparamos constantemente. Com relação à representação para fins penais, isso está fora do âmbito de atuação dos tribunais administrativos, né? Isso vai ser processado pelas vias próprias, né? Mas, havendo identificação de sonegação, né? É comum, corriqueiro, que haja um encaminhamento depois para o Ministério Público analisar se é o caso ou não de instaurar, né, um inquérito e, posteriormente, se achar que há elementos, até uma ação penal contra o contribuinte, no caso, sonegador. Mas é verdade, às vezes nós percebemos que aquele caso, o contribuinte, às vezes, que não tem o conhecimento técnico, ele acabou sendo conduzido, né, por assessorias indevidas, né, mal intencionadas, a tomar crédito onde não deve tomar, a adotar políticas, isso que nós falamos de divisão de empresas, né, por sempre uma coisa que também às vezes é fruto de uma orientação, de um planejamento tributário, que na verdade não é um planejamento tributário, né, é uma atitude de evasão fiscal, né? Perfeito. Né? Então, o profissional gabaritado, ele vai saber identificar até que ponto você pode provocar um planejamento tributário, né, dentro do que se fala que é uma elisão fiscal,
e a partir de quando passa a ser uma evasão fiscal, a partir de quando aquilo não vai ser admitido, né, pela fiscalização. Por isso que é importante conhecer, né, como que os tribunais administrativos estão analisando e julgando determinadas matérias, né? Isso também é uma dica para quem está na área de defesas administrativas, né? Entender a jurisprudência administrativa e como ela trata determinados assuntos, porque isso vai orientar como que deve ser feito tanto uma questão já colocada, uma autorização já lavrado, ou seja, uma defesa, como também numa situação de consulta, numa situação preventiva, como deve ser orientado o cliente a lidar com uma determinada situação a partir, né, de como que os tribunais administrativos estão encarando aquela situação, né? Quais os limites, né, que o tribunal administrativo entende que é factível ser usado e qual o limite que não é possível, né? No caso de emissão de receitas, nós deparamos com várias situações, né, que tem várias formas que a fiscalização chega à conclusão de que houve emissão de receitas, mas uma clássica é através de depósitos não identificados, não identificados, origem não identificada, né? Ou seja, os depósitos bancários não têm explicação, né? E a partir da falta de explicação, a presunção de que houve, né, um faturamento, houve uma venda de produto, a origem é de receita tributável, né? E no caso do ICMS, a origem sempre vai ser de produtos, mesmo que tenha sido... Eu me deparei com situações que o contribuinte alega, mas essa receita, apesar de não ter declarado, ela é a origem da venda de um produto isento, né? Então, portanto, não há ICMS. Olha, a lição do ICMS fala que não, a presunção vai ser sempre que o produto vai ser tributável, né? Então, realmente é muito assim, recomendável, né, que haja esse cuidado do consultor, daquele que trabalha na tributária, em poder orientar corretamente ao cliente, partindo exatamente desse estudo bem profundo da legislação e também da jurisprudência administrativa. Brilhantes comentários. O senhor acabou falando várias coisas aqui que eu até anotei. A primeira coisa que eu chamo a atenção é isso, né? Muita gente fala planejamento tributário, às vezes traz isso para uma analogia de um problema, mas não é. Na verdade, nós temos aí uma tomada de risco, que isso não tem nada a ver com planejamento tributário, de profissionais que, infelizmente, têm uma postura, às vezes, mais arrojada. E esse não é o perfil do nosso aluno, esse não é o perfil dos profissionais que a gente atua, né? Por isso mesmo que nas nossas aulas a gente é bem enfático em você conhecer aonde você está tramitando, né? Não só no conhecimento técnico, mas como o professor mesmo citou, né? Saber os amparos, regimentos, jurisprudência. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? E aí o professor está citando aí 2 casos, ainda vai faltar o terceiro ainda, de situações emblemáticas. Por quê? Porque no tributário a gente sabe que ninguém inventa a roda, né? É muito comum e as situações são sempre muito parecidas, né? O núcleo é muito parecido, ainda que tenha às vezes uma perfumaria aí um pouco dispare, mas normalmente as situações são muito parecidas. Então, numa tomada de risco, se você está com um profissional bem qualificado, estudioso, que sabe bem, que anda, né, com bons profissionais, que estuda com bons profissionais, com toda certeza ele vai trazer o melhor respaldo, o melhor retorno para você, e aí a tomada de risco vai doer menos, né, professor? Porque quando, na área tributária, quando vem um risco e ele está, assim, bem amparado, né, e a gente vê que os fiscos, né, eles estão extremamente bem amparados, o professor citou aí as situações envolvendo a parte financeira, a gente vê aí inúmeras notificações, intimações recentemente aí, cruzando com a financeira, e aí perguntando, e aí, contribuinte, aonde está a tributação, né? Porque transitou, passou, etc e tal, da onde tem essa origem, e efetivamente a gente olha aí nas declarações e não tem essa tributação, ou seja, tem todo um amparo, e a gente sabe muito bem, pelo menos na seara federal, né? O SPED está aí para isso, né? Com todos os cruzamentos absurdos, então, e o contribuinte ele ainda peca, né? Pela falta de cruzamentos, né, professor? Ele ainda vai, às vezes eu falo isso para os meus alunos, o contribuinte vai lutar com uma faca e do outro lado tem uma bazuca contra ele, não? Sem dúvida, professor, exatamente. Hoje em dia, né, o cruzamento de informações, como o senhor mencionou, ocorre em todos os setores, em todos os momentos. Nós temos obrigações acessórias aí, eu não sei nem mensurar a quantidade de obrigações acessórias, mas se nós compramos um imóvel, nós temos uma informação do fisco do imóvel comprado. Se nós compramos um carro, vai a informação do carro comprado. Se nós usamos o cartão de crédito, as divisões do cartão de crédito informam o fisco sobre isso. Existe a DIRF, que informa sobre os rendimentos de todos nós. Então, o fisco ele tem toda essa base de informações que ele pode cruzar e muito facilmente identificar incongruências. E, a partir disso, fazer procedimentos de fiscalização, né? Então, não é o SPED mesmo, né? O SPED hoje
desde que foi implementado, ele trouxe a vida inteira da empresa. Antigamente, o livro diário ficava guardadinho numa caixa lá, empoeirada, né? Hoje em dia, o nosso livro diário está na mesa do fiscal, né? Então, não adianta ter uma ilusão de que vamos fazer, arriscar, e com base nisso, podemos não ter um benefício, né? Eu acho que tem que ser sempre... o profissional dessa área tem que ser muito cuidadoso, tem que alertar os clientes, porque às vezes os clientes também trazem ideias mirabolantes para o profissional tem que saber avaliar e saber realmente distinguir aquilo que é legal daquilo que não é legal e orientar corretamente seu cliente, né? Perfeito. E isso evitar a inflação e evitar depois um contingenciamento fiscal aí que hoje até sabemos que por força das multas elevadíssimas que nós temos, né, não vai sair barato, não é verdade? Não vai sair barato e necessariamente precisa de bons profissionais, como o professor bem recomendou. Nesse exato ponto, eu vou chamar a atenção aqui, que eu acabei de receber aqui. Me parece que... me parece não, né? O pessoal pediu para entrar em contato com a Carol. Nós temos vários cursos, né? Tem curso específico de exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, das teses filhotes, defesas administrativas, o contencioso. E a Carol, ela está agora com apenas 2 vouchers. Me parece que os valores são de 250 cada voucher, R$250. Conversa com a Carol, alinha com ela aí, porque pelo que eu recebi aqui são só 2 vouchers, então, em teoria, isso aí vai acabar nesses próximos 7 minutos aí que a gente tem de conversa. Uma conversa extremamente importante. O professor acabou de citar aí vários pontos e, de verdade, todos eles permeiam, o núcleo é sempre o mesmo, né? A qualificação do profissional. Eu vejo efetivamente alguns profissionais, não só eu atuando como advogado, mas os alunos conversando também, e amigos, né, que a gente acaba tendo uma relação, uma linha de network aí bem legal, situações que a gente vê que faltou conhecimento, faltou análise da tomada de risco e vai para um caminho muito pesado. Eu lembro, professor, eu estava lembrando, e agora me veio na cabeça, eu já atuei aí com jogadores, atuo no TIC já faz um tempo, e eu acredito que eu não consigo contar quantas vezes eu vejo um final de um recurso, a empresa, né, lembrando que não precisa ser advogado, então aí um caráter mais subjetivo falando, olha, a manutenção desse auto de infração vai ensejar no fechamento da empresa, né? Por quê? Porque tem multa, juros, etc. e tal, e é um argumento, né, vamos ouvir o julgador, que é um argumento que é subjetivo, né? E no tributário o subjetivo não fica em pé, né? Então, professor, é muito comum, é dolorido, não é bom, né, você ler uma coisa dessa, mas a gente também não participou ali na tomada de risco, na linha, né, de entendimento que foi feito. Que profissional que falou que aquilo poderia ser bom ou não, né? Não sei, né? É comum, né, professor? É comum, sim. Às vezes argumentos assim, tentando comover, né, o jogador, argumentos emocionais, esse da viabilidade da empresa é sempre utilizado, né, como um deles. Dentro dessa linha, o jogador administrativo também ele tem uma atividade vinculada, né? O jogador administrativo não pode deixar de aplicar a lei, né? Lógico que tem um aspecto de apreciação das provas, que é um aspecto subjetivo, mas uma vez chegado a uma conclusão fática daquela situação, ele tem que aplicar a lei que tem a previsão sobre aquele fato específico, né? Não pode deixar de aplicar por um argumento desse, né? O único momento que eu acho que o jogador administrativo, principalmente aqui no estado de São Paulo, ele pode ter uma participação um pouco mais assim, abrangente nesse aspecto, com relação aqui, exatamente no caso do ICMS, na relevação ou redução das multas, quando não for o caso de dolo, fraude, simulação, e nem implicar na falta de pagamento de imposto, né? Isso é o que prevê o artigo 527-A do regulamento do ICMS, né? Então, nessas situações, o jogador pode, né, uma vez que não tenha nenhuma dessas ocorrências que eu mencionei agora, e que normalmente se aplicam a obrigações acessórias, ou seja, multas isoladas, né, por descumprimento de obrigações acessórias, o jogador pode, desde que identificado esses requisitos, aplicar ou conceder, né, uma redução de multa ou até mesmo a relevação da multa. Mas desde que seja solicitado na peça, né, não é possível o jogador ex officio ele conceder esse benefício se não for solicitado. E, ainda assim, há uma certa polêmica entre os próprios jogadores como é que deve ser feita essa solicitação. Ou seja, se o contribuinte deve só solicitar ou se ele deve demonstrar que ele preenche os requisitos, né? Então, se ele tem que demonstrar que realmente dolo, fraude, simulação, teria que ser objeto da acusação. Mas se ele tem que demonstrar que
Porque os outros dois requisitos são os antecedentes do contribuinte, desde que os antecedentes permitam, e a capacidade econômica do contribuinte, o tamanho do contribuinte. Então, ele tinha que identificar que ele não tem antecedentes, né? E, normalmente, quem mostra os antecedentes é exatamente a representação fiscal, procura demonstrar que o contribuinte tem antecedentes, né? E há aquelas situações em que a representação fiscal fala que ele não tem antecedentes, mas ele também não provou que não tinha. Ele não chegou a demonstrar que ele não tinha. Isso é matéria polêmica, mas então o que eu recomendo? Que nesse caso específico, e por isso que é importante realmente conhecer a legislação, né? Que o representante da empresa que está preparando a defesa também faça esse pedido nessas situações e faça esse pedido de uma forma fundamentada. Aí sim o julgador poderá, nessa situação, realmente deixar de aplicar ou reduzir, né, uma multa, eventualmente, que tenha sido objeto de auto-infração. Mas fora essas situações, o jogador não tem esse poder, essa faculdade de deixar de cumprir a lei por causa de um argumento como esse, né, de que a empresa, caso seja mantido alto, que caso seja mantido a auto-infração, que ela vai fechar, né, vai ser obrigada a encerrar as atividades. Muito, muito bom ponto, e lembrando que foi isso que o professor falou, né? A técnica aí, e eu já conversando no ramo acadêmico aí com vários jogadores, com vários conselheiros, eles falam: nossa, Thiago, estava perfeito, mas não colocou o artigo, não colocou a devida fundamentação, não colocou no pedido, e aí, ex officio, como o professor mesmo mencionou, não pode ser feito, e aí, eventualmente, mesmo cumprindo todos os requisitos, é uma dó, o contribuinte faltou ali, né, com o requisito formal, porque, infelizmente, ali não estava bem amparada a manifestação. Aqui a gente está chegando no ponto final, eu vou dar meus últimos 2 recados, que eu vou deixar a parte final para o professor Jandir falar. Eu vou só deixar meus últimos 2 recados aqui. Fale com a Carol tem 2 vouchers no valor de R$250 sobre os nossos cursos de advocacia, contencioso administrativo. O professor dá aula lá, o professor Jandir dá aula lá, a professora Ana Vismara, eu também, e demais colegas aqui da BMAX Educacional. E também chama atenção, se você está gostando, não esqueça de marcar e seguir as nossas redes sociais, o Instagram meu, T. Glucksmann, e principalmente do professor Jandir, está aí abaixo na tela. Aproveita aí, segue, porque é um conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e um julgador do TID. Uma pessoa de extremo gabarito que me deixa aí numa quarta-feira extremamente honrado de participar dessa mesa aqui e conseguir dividir um pouquinho das nossas experiências. Com isso, eu paro de falar, que eu falo muito. E aí, professor, eu queria agradecer, e aí eu vou deixar as suas últimas palavras. Agradecer, porque realmente, né, são anos para a gente chegar hoje na nossa compreensão e nessas nossas dicas, que a gente acaba vendo muitos profissionais que não sabem, infelizmente vão para um outro caminho, não se qualificam, não começam a permear e estar sempre nessas conversas para entregar o melhor para o seu cliente, e os que entregam se destacam, e isso a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Então, queria agradecer as palavras, deixar as suas últimas ponderações e dizer aqui, fechar a minha parte aqui, dizendo que eu estou extremamente honrado de participar e ouvi-lo, e dos jogadores que eu conheço, com toda certeza, está no mesmo rol aqui da professora Ana Bismara, jogadores que a gente se espelha. E aí, como profissionais e como pessoas também, que precisa ter esse binômio aí para atuar e praticar esse ofício de julgar, que é um peso que poucos conseguem carregar. Muito obrigado, viu, professor Jandir? Tiago, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, com o pessoal da BMAX. É uma grande honra poder falar para os seus alunos, para os demais que ainda não são alunos, mas que vão ser com certeza, né? Porque a qualidade dos professores das aulas da BMAX é reconhecida. E dizer que, às vezes, como uma palavra final, que às vezes as pessoas têm um sentimento de que o processo administrativo não vai ser produtivo, não vai trazer resultados, né? Eu posso dizer que muito pelo contrário. Eu acompanho já há muito tempo os julgamentos tanto no âmbito aqui do Estado de São Paulo quanto no CARF. Há muitos autos de infração que são cancelados. Os jogadores e os conselheiros estão sempre envolvidos em realmente entender o processo e identificar que aquele auto não foi lavrado de uma forma correta, em cancelar o auto de infração, né? Sejam os jogadores indicados pelos contribuintes, sejam os jogadores fazendários. Apesar de haver uma origem diferenciada, né? Os fazendários são aqueles dos quadros exatamente dos quadros ligados à fazenda pública, e os contribuintes são ligados às entidades, né, representativas dos contribuintes, mas quando se passa por essa etapa, já são selecionados, é muito comum, às vezes até quem está vendo de fora, assistir um debate que acha que um determinado juiz ou conselheiro é contribuinte, quando na verdade ele é fazendário e vice-versa, né?
o bom juiz, o bom conselheiro, ele abstrai essa origem de informação e procura aplicar a justiça fiscal, né? Ou seja, cancelar a autotitulação quando deve ser cancelado e manter a autotitulação quando deve ser mantido. Então, com isso, eu encerro dizendo que não deixa de usar o processo administrativo fiscal quando for o caso, não é uma etapa que deve ser pulada, né? Deve ser utilizada, porque aqueles casos em que realmente tem base, eles vão ser cancelados e vão ter a prestação feita de forma devida. Com isso, Perfeito. eu encerro, professor, desejando uma boa noite a todos e agradecendo mais uma vez pela chance e oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Boa noite, professor Jandir. Boa noite a todos os nossos amigos e alunos que estiveram aí. Com toda certeza, depois voltem, porque o professor acabou falando aí pontos de extrema relevância e muito significativos para a sua vida profissional. Com isso, eu também me despeço. Uma boa noite, professor Jandir. Uma honra novamente. Muito obrigado aos alunos e aos amigos aqui. Uma ótima noite também. Tchau, tchau.